Não desista dos seus hobbies, eles vão te salvar. Esse aqui é mais um vídeo para o meu canal. Espero que vocês gostem e que for chegar e ouvir a reflexão desse vídeo, que é muito importante. Então, espero que vocês gostem aí, beleza? Aqui quem tá falando é o Oz e vamos para mais uma reflexão aí na retomada do meu canal, tá? E eu vou explicar um pouco por que eu fiquei muito tempo aí sem postar nada e por que eu retomei agora e definitivamente retomei este canal para fazer postagens diárias. Então, nesse vídeo eu vou explicar. Então, fique até o final. Comente aí se você gostar do conteúdo e também deixe o seu like para poder dar aquela fortalecida no nosso trabalho aqui, beleza? É o seguinte, não desista dos seus hobbies porque eles vão te salvar, eles podem te salvar. O que acontece? Eu estava pensando muito sobre isso nos últimos dias, principalmente nesses últimos tempos agora que eu tinha deixado esse canal um pouco de lado, né? Porque na verdade, gente, esse canal aqui ele é um projeto que eu criei para poder começar a postar conteúdos, entendeu? Para poder começar a postar as minhas reflexões e as minhas ideias sobre alguns assuntos, sobre relacionamento, sobre coisas que eu já estudei, né? Eu não sou formado em psicologia nem nada disso, mas eu sou um entusiasta e há uns 4 anos eu decidi estudar mais profundamente sobre relações humanas, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. E desde então eu tenho evoluído bastante assim, no meu pessoal, na minha vida, na minha profissão, que é uma outra coisa que eu faço, totalmente fora desse tipo de conteúdo ou desse tipo de assunto que eu vou abordar aqui. Mas eu sempre fui entusiasta desses temas. Então, sempre me deu vontade de ter um canal no YouTube falando disso. Com a ascensão dos canais Darks, eu comecei a ver muito conteúdo de muitos produtores, né? Como o Trancos do Futuro, o Coruja do Carvalho, o Extinto GadoCast, né? Ainda na época que o apresentador não aparecia, que era um canal Dark. Então, diversos canais Darks de temas diversos, tá? Não só de relacionamentos, mas de outros temas também, e que traziam reflexões muito boas. E hoje, né, a internet está infestada de canais darks, né? Com essa ascensão, há um ano atrás, mais ou menos, eu tive a ideia de criar esse canal dark para poder falar um pouco sobre reflexões. Deixei muitos vídeos falando sobre desenvolvimento pessoal e sobre algumas coisas sobre psicologia mesmo humana, sobre relações humanas e tudo isso. Tem aí inclusive uma playlist com alguns vídeos sobre esse tema, alguns vídeos curtos. E criei o canal aqui e também criei um outro no TikTok lá, né, na outra rede social. Aqui eu sei que as visualizações realmente são muito mais baixas e tudo, a gente tem que ter muito mais consistência para dar continuidade, né, a essas, principalmente nesses temas, porque tem muitos canais aqui, né, muita competição de audiência e tudo mais. O algoritmo do YouTube muitas vezes não entrega também o que a gente publica aqui e tudo mais, mas de qualquer forma eu gostaria de fazer o projeto como, aí que eu chego no ponto principal desse vídeo, né? Como um hobby, entendeu? Como um hobby. Então eu criei esses dois canais aí, mas como um hobby mesmo, né? Para poder mostrar um pouco das coisas das minhas opiniões, né? E de coisas que eu passei, né? Situações empíricas que me ensinaram muitas coisas sobre a vida e também coisas que eu li, coisas que eu adquiri conhecimento, tanto conversando com pessoas, tanto vivendo, quanto também através de livros. Eu acredito que as duas formas é possível de se aprender, e as duas formas aí, tanto teórica quanto prática, somadas, que realmente fazem com que a gente se desenvolva, né, como pessoas e tenha ponto de vistas novos e, enfim, né, consiga evoluir na nossa vida e no nosso intelecto. Bom, continuando o que eu estava dizendo sobre os hobbies, esse era um hobby que, assim, pulsava muito dentro do meu coração de ter esse hobby, sabe? Eu ficava pensando, poxa, meu, seria muito legal ter um canal. E sem pensar em questão de números, entendeu?
Eu acho que assim, se 10 pessoas chegarem aqui e me ouvirem, já vai ser uma coisa muito boa pra mim, entende? Só que acontecendo todo esse processo, eu criava os vídeos, postava tanto no TikTok também quanto aqui no YouTube. Só que eu acabei perdendo a conta do TikTok. Eu não sei o que aconteceu. Eu acabei usando algumas músicas que talvez eu não deveria usar. Alguns vídeos lá no TikTok perderam alcance por causa disso. Também foram silenciados, né? Por conta de direitos autorais por algumas músicas que eu usei em alguns vídeos. Então eu decidi migrar um pouco de conteúdo e fazer um conteúdo mais reflexivo, sem roteiro. Os meus outros vídeos falando sobre desenvolvimento humano, eles eram roteirizados, né? Eu roteirizava eles, às vezes também usei algumas vezes o chat GPT para poder me auxiliar, ou seja, a inteligência artificial, para poder me auxiliar nos roteiros. E também eu legendava os vídeos, tudo, e usava uma música de fundo bem baixinha, para dar um clima, usava algumas imagens também sem direitos autorais, que eu conseguia buscar na internet, tudo. Quem quiser conferir aí essa playlist, tá aí na playlist de desenvolvimento pessoal no meu canal. Porém, esses vídeos silenciados, eu não sei o que aconteceu, acabou fazendo com que eu perdesse o acesso a essa conta que eu tinha no TikTok. Então, como eu perdi o acesso, isso me desmotivou muito, porque lá eu estava construindo um público, né? Eu já tinha, na base de 200 seguidores, com o canal Dark no TikTok. Isso eu estava começando, tudo mais, né? Tava postando, fazia 3 meses os vídeos. Então eu estava indo muito bem, porque eu postava diariamente. E também postava os vídeos aqui no YouTube. Não cheguei a fazer em outras redes sociais, estava testando apenas nessas duas primeiro, para depois migrar para um Instagram ou para outras possíveis redes, para divulgar um pouco do trabalho aqui, enfim, né? Como eu perdi esse acesso, acabou me desmotivando bastante, assim, porque eu estava criando um público bastante interessante lá. Eu não consegui recobrar o acesso, né? A página ainda está disponível lá com os vídeos, mas eu não consigo acessar mais ela porque ela se tratava de uma conta secundária que eu tinha vinculada à minha conta primária no TikTok. Enfim, isso me desmotivou um pouco, né? E eu acabei deixando de postar os conteúdos. E eu estava começando justamente, quando eu perdi essa conta, a postar conteúdos em um outro formato, que é este que eu estou fazendo agora. Que são formatos sem roteiro, né? Onde eu vejo muitos canais darks fazendo. E eu falei, por que não, né? Por que não colocar as minhas reflexões também? Não preciso aparecer, né? Só a minha voz aqui mesmo para vocês ouvirem e tal. E mais como uma forma de desabafo mesmo, não para alcançar números, enfim. Mas ter um pouco de audiência é bom e é motivador. Quando você tem que começar tudo do zero novamente, né? É muito complicado. Apesar de que eu tenho todos os vídeos aqui, eu poderia criar um outro canal no TikTok e baixar os vídeos daqui, repostar tudo lá. Mas isso me desmotivou bastante, né? Então eu deixei um pouco de lado, né, esse conteúdo, porque eu também trabalho com outra coisa, tenho outras atividades na minha vida e tudo mais. E outros projetos, né? Então deixei esse projeto um pouco de lado. E agora, 10 meses depois, pelo que eu vi aqui, a última postagem que eu fiz fazem 10 meses, eu volto com este hobby. E o que eu quero dizer agora, né, com a reflexão desse vídeo? Desculpa aí, gente, se eu estiver falando um pouco rápido, é porque não tá no 2.0, não tá acelerado o vídeo, tá? É porque realmente eu falo um pouco rápido. Já me disseram isso, então se eu estiver falando um pouco rápido demais, não fique acanhado de comentar aí e tal. Pô, fala um pouco mais devagar aí para eu entender um pouco mais a reflexão, que nos próximos vídeos a gente vai ajeitando isso, né? Mas como eu pretendo fazer vídeos aí de até de 10 minutos, de 10, 15 minutos, né? Então eu costumo falar um pouco mais rápido para poder sintetizar, né, todo o conhecimento, beleza? Mas vamos dar continuidade. Então, esses 10 meses que eu fiquei sem este hobby, claro que eu tenho outros hobbies também. Depois, ao longo aqui do conteúdo do canal, eu vou falando esses hobbies que eu tenho, as coisas que eu gosto de fazer e tal. E aí, é uma dica para quem gosta, né? Assim, para quem se sente identificado, as coisas que eu vou falando sobre os hobbies que eu gosto de fazer e tal. E também para quem não tem ideia de que hobby possa ter na vida e do que possa gostar, entendeu? Então é aquela coisa, né?
para quem já se identifica e para quem possa se identificar, né? O que acontece? Eu fiquei todo esse tempo sem este hobby específico de gravar vídeos e de colocar na minha opinião, de fazer reflexões acerca das coisas que acontecem e tudo mais. E muito disso se deve a, claro, a falta de alcance, eu ter perdido esse canal também lá na outra rede, mas também se deve muito, cara, a comparação, sabe? A você, mesmo sendo uma coisa que não é profissional, uma coisa que eu tô aqui apenas pra desabafar também, para poder colocar minha opinião aqui, poder ajudar a quem possa interessar, mesmo não sendo a minha profissão, sendo um hobby, igual eu estou colocando aqui, mesmo assim você sofre essa questão de comparação, porque você não tem alcance, porque não está chegando gente, porque ninguém se inscreve, esse tipo de coisa, né? Quando, na verdade, tudo depende da consistência, para que esse hobby talvez vire um trabalho um dia. E isso é uma coisa que eu demorei muito para entender, né? De que eu não posso me basilar, primeiro de tudo, em que isso seja algo realmente que eu deva levar muito a sério, entendeu? Tem que ser realmente um hobby, tem que ser algo descontraído, ou seja, eu não estava levando da maneira correta. Esse que é o problema. Se você tem um hobby, você tem que levar como um hobby. Você tem que levar de maneira descontraída. Eu comparo isso muito a pessoas que jogam videogame, né? Quando eu era mais jovem, eu sempre gostei de jogar videogame. Hoje eu também gosto, inclusive, estou me planejando aí para comprar um videogame novo, um videogame top. Tenho um videogame aqui, mas é antigo. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso também, sobre o hobby de jogar, sobre videogame, tudo. Eu gosto muito. Não sei se vocês lembram, mas era muito comum, né? Os garotos quando jogavam e disputavam com jogos de futebol, de luta, de corrida, enfim, deles brigarem, né? Era muito comum de brigar. Depois tudo ficava bem, tudo se resolvia, né? Porque homem é bem assim, né? Quando briga e depois já é amigo. Assim, é uma coisa impressionante, assim, né? Como os homens, através da agressividade uns com os outros, acabam construindo laços e amizades, né? Depois também vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Então, os homens brigavam muito, né? Por uma coisa que era um hobby, cara. Entende? Era uma coisa que era para ser descontraída, mas como a gente era jovem, a gente não entendia a proporção de que aquilo era um hobby. Quando a gente cresce, a gente fica adulto, a gente continua não entendendo. Por quê? Porque isso não é uma coisa que é ensinada. Isso não é uma coisa que é aprendida. Esse tipo de liberdade que o ser humano pode exercer, porque o hobby é isso, né? O hobby, ele nada mais é do que uma liberdade que você exerce. Ele é uma possibilidade que você exerce que tem uma finalidade em si mesma, entendeu? Por que uma finalidade em si mesmo? Porque você faz o hobby não para você alcançar um campeonato, para você alcançar um status. O objetivo mesmo do hobby, puramente, por si só, é apenas te divertir, cara. É apenas te descontrair. É apenas te trazer leveza. Te trazer um significado para a vida muito mais gostoso, muito mais leve. Esse é o objetivo do hobby, né? Então, quando você tem um hobby, por exemplo, também de leitura, por exemplo, você não pode pegar e ter um hobby de leitura igual tá na imagem aí, ó, que é um hobby também que eu gosto muito. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre este hobby e como eu estou aprimorando esse hobby cada vez mais. Você não pode ficar em competição, por exemplo, com os outros leitores. Ah, fulano leu 20 livros esse ano e eu li só 5. Porra, eu sou um merda. Porra, eu não aprendi nada. Porra, tipo, você desconsiderando todo o seu empenho ali em se dedicar àquilo que você gosta, àquilo que te faz bem. Vocês considerando tudo isso por conta da vivência de outra pessoa com aquele mesmo hobby. Isso é muito deletério, cara. Isso é muito prejudicial. Não façam isso nunca, 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 nunca. Isso é um pecado que jamais pode ser cometido por quem quer viver uma vida de mais liberdade, com mais leveza. Jamais se compare com outras pessoas. Se você quer se compare consigo mesmo. Diga, olha, esse ano eu li tantos livros, poxa, agora no ano que tá entrando, tal, ou nesse mês que tá entrando,
ou nesses próximos dias que vão se passar, eu vou ler tanto. Eu vou multiplicar a minha leitura, entendeu? Você se desafia consigo mesmo, não com o desempenho dos outros, porque cada um parte de um ponto diferente. Cada um parte de uma educação e de uma cultura diferente, onde esse tipo de coisa foi incentivada mais ou foi incentivada menos. Entendeu? E as pessoas que nasceram mais pobres, como eu, que nasci na periferia e tudo mais, não têm o costume de terem hobbies. No máximo, né, soltar pipa, né, jogar futebol e jogar um videogame ali, né? Mas expandir mesmo essa questão dos hobbies para outras possibilidades, isso aí é muito difícil. Para que você construa essa mentalidade, você precisa realmente ter isso que eu falei. Não se comparar e se apegar puramente ao hobby, entender qual é a finalidade do hobby e exercer essa finalidade da maneira correta, que é se divertir. Se divertir, gostar do que você está fazendo. Então, por isso, vamos agora ao ponto aí final desse vídeo para que não fique muito longo, tá? Que já bateu 15 minutos. Por isso, eu volto agora com este canal. Por quê? Porque é um dos hobbies que eu gosto de fazer. Né? Além de jogar videogame, além de ler livros, além de correr, que eu gosto muito, além de viajar e de outros tantos hobbies. Só que esses outros hobbies que eu falei, eu ainda estou exercendo, estou fazendo, estou correndo atrás de fazer. Agora, este aqui, de gravar conteúdo, de fazer reflexões e de postar para outras pessoas verem, né, de me expor dessa maneira, mesmo que seja num canal dark, e vocês só ouvirem a minha voz, esse aqui eu tinha deixado de lado, e isso me fez muito mal. Por isso que o tema do vídeo é: não desista dos seus hobbies, porque eles podem te salvar. Eu senti em alguns momentos uma angústia muito grande, entendeu? Por não estar postando reflexões. Tendo reflexões, né? Às vezes anotando alguma coisa ou outra aqui durante esses meses, enquanto eu fazia uma atividade ou outra, durante os dias, mas não colocando para fora. Então aquilo que estava ali dentro de mim, que tinha despertado, aquela chama, aquele desejo de colocar a reflexão para fora, de colocar ela em algum lugar, para que mesmo que uma ou duas pessoas vejam, possa ajudar alguém de alguma forma, possa contribuir, eu possa ser produtivo para o mundo. Tem tudo isso envolvendo, são diversas questões psicológicas que fazem, claro, também tem a questão de validação, né? Tem toda essa questão envolve. Eu não vou ficar entrando muito nessas questões aí e tudo. Eu sei conversar um pouco sobre isso, não sou formado em nada, mas eu sei um pouco sobre isso, mas assim, não vou entrar nesse mérito, tá? Eu vou só pincelar assim por cima, que são diversas questões que fazem com que a gente deixe, né, a nossa marca, queira deixar a nossa marca no mundo de alguma forma. E escrever um livro, gravar vídeos para o YouTube, fazer reflexões de alguma forma, escrever músicas, fazer arte, né, de alguma maneira, fazem com que a gente se expresse e fazem com que a gente fique mais relaxado e tenha mais sentido, tenha mais significado na vida, justamente porque a gente está praticando um hobby, porque a gente está praticando algo que traz leveza pra gente, que traz algo realmente positivo, entendem? Então por isso eu resolvi voltar, eu caí na real e disse, se ninguém ver os vídeos, fica como um desabafo. Inclusive vou fazer o primeiro vídeo falando sobre isso, falando sobre como não podemos abandonar os nossos hobbies. Então, não desista do seu hobby, cara. Se você gosta de praticar um esporte, seja ele qual for, não tenha vergonha, se é vôlei, se é um esporte que alguém vai tirar sarro, de alguma forma, né? Um frescobol aí da vida, alguma coisa assim. Não importa, cara. Vá e lute por isso, pratique, faça. Não tenha medo e não dependa dos outros para poder fazer as coisas que você quer fazer. Simplesmente vá e faça com o que você tem nas mãos no momento. E apenas se compare consigo mesmo, para você evoluir nesse sentido. Beleza? Então, voltamos com os vídeos. Espero que vocês fiquem por aí. Amanhã tem outra reflexão. Se você chegou agora, se inscreva no canal se você gostou dessa reflexão. Como eu disse, vão ter muitas outras de diversos temas. Eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre liberdade em todos os sentidos,
Por isso que o nome do canal é esse, né? Fiquem por aqui, eu fico por aqui, né? Vocês ficam por aí e espero vocês para os próximos vídeos e para os próximos conteúdos. Aqui quem fala é o Woz, desenvolvendo liberdade.